falei agora há pouco, nós temos o prazer de receber hoje o professor João Correia, ex-deputado federal, ex-deputado estadual. O MDB lançou uma candidatura própria da Simone Tebet, mas grande parte do partido não acompanhou. A maior parte do partido, até eu diria, acompanhou o Bolsonaro. Mas, João, registre-se uma coisa. Muito dificilmente nós não teremos a Simone Tebet como uma forte candidata a presidente da República em 2026. Porque eu nunca vi uma pessoa crescer tanto numa campanha, adquirir tanta musculatura quanto ela. Uma mulher preparadíssima, simpática, e eu, se hoje tivesse uma eleição com os mesmos candidatos e ela junto, eu votaria nela. Ela me convenceu. E olha que ela topou um desafio muito grande, que ela era senadora por um estado onde o agronegócio é o principal vertente econômica. Mato Grosso do Sul. E ela, ao invés de apoiar o candidato Bolsonaro, foi a primeira a se declarar em apoio à candidatura Lula. Não, eu concordo com você. Eu acho que ela foi uma surpresa gratíssima para a política brasileira. Agora, acho também que ela é preparada, é qualificada, é corajosa, é ousada, tem um bom pedigree. O Osmi conheceu. Vocês conheceram o pai dela, Ramos Tebet, lá no Senado, etc. Agora, eu acho que ela acontecer em 2026 vai depender muito das escolhas que ela fará. Tá certo? Eu, por exemplo, temo muito que ela faça uma escolha subordinada à perspectiva do governo Lula e que chegue lá na frente ela seja, digamos assim, murchada, né? Mas eu concordo com você que ela é uma estrela que sobe. Eu vou divergir um pouco do Narciso, porque primeiro ela teria que ter tido mais substância agora. A votação dela, apesar de ser a terceira, foi muito significante. Segundo ponto, ela cometeu um erro. Um erro na escolha do segundo turno. E eu diria que é um erro grave. Porque ela apoiou o Lula e amanhã ninguém do PT irá apoiá-la. E ela perdeu o voto do agronegócio. Então ela ficou, não sei se posso me expressar assim, aqui, com a prostituta quando casa. Não pode mais votar para prostíbulo porque é mulher casada. Não pode andar com as mulheres casadas porque era prostituta. Ela se acanha em estar no meio das senhoras porque foi uma prostituta. E não pode mais ir para prostituta porque é uma senhora. Entende? Então ela criou esse problema seríssimo para o futuro. Se ela queria ter uma posição, porque não se iluda, o Lula será candidato à reeleição. Se não for o grupo do PT, nós conhecemos. Eles são como uma ostra, assim, fechados neles mesmos. Então não vão abrir para a Simone. Osmi, não acredito João, nisso. esse programa você pode, a gente... Não, é porque você fez uma posição, eu tenho alguns pequenos reparos, o Osmi fez uma posição bastante forte, eu divido do Osmi em relação à questão da Simone. Eu também. Eu acho que ela, de fato, deveria ter tido mais votos. Ela teve 4,16. Todavia, o Lula e o Bolsonaro fizeram votos úteis. Fizeram votos... tanto ela quanto o Ciro sobreviveram a uma polaridade que o Brasil nunca conheceu. Nas eleições de 4 anos atrás, e nas 3 vezes que ele já havia sido candidato a presidente da República, Ciro Gomes manteve um patamar de 12% dos votos nacionais. E ela superou o Ciro Gomes. Quer dizer, você disse, o percentual de voto obtido por ela foi pequeno, foi porque aquela eleição já estava polarizada há mais de um ano. Ela não teve como furar a bolha. As duas bolhas. As duas bolhas. Não, mas, João, eu acho que é uma prematura a gente estar discutindo. Não, mas só... Ela nem tomou posse agora. Mas só para fazer uma pequena retificação, Osmi. Ela não teve votos no agronegócio.
No agronegócio, ela levou uma pisa feia. Sabe quem teve voto no agronegócio? Sim. A Tereza Cristina. Essa teve votos, ligado ao esquema do Bolsonaro. Ela não. Ela teve mais votos urbanos. Minas, ela foi extremamente bem votada. Por quê? Porque o discurso dela é um discurso de centro. Eu acho que da centro-esquerda para centro-direita. Ela é bem centrista do ponto de vista democrático, então é alguma coisa que pode acontecer em 2026. Que vai acontecer, realmente, ninguém pode dizer. Uma coisa a gente já tem por certo, que ela será ministra. Pois é. E talvez... O Lula te falou? Não falou, mas Inclusive faz umas observações assim. mas eu tenho certeza absoluta que ela será Não, ministra. tudo bem. Eu tenho certeza absoluta. E quem sabe que a senadora que você acabou de falar, a Cristina, era deputada federal pelo estado da Simone Tebet. Isso. E aí foi uma das melhores ministras da Foi uma equipe ministra de importante, Bolsonaro. sim. Sem dúvida. Quem sabe ela é candidata e especula-se ou secretária, ministra da Educação ou ministra da Agricultura. Então, João, baixando aqui para o nosso terreiro, a nossa taba, me surpreendeu aquele encontro do Flaviano com o Jorge Viana. Porque, na realidade, o PMDB nunca apoiou, foi o único partido que nunca apoiou o PT aqui nesse estado. Concorda com isso? Não. Quando é que vocês apoiaram? De fato. Nós apoiamos o PT enquanto partido. Enquanto partido. Não, nunca. Enquanto partido. Embora o MDB tenha sido responsável pela... Enquanto partido nós nunca apoiamos. Mas você tem razão. Alguns blocos lá na Assembleia, viu? Uma pequena correção. Por exemplo, grande parte do MDB apoiou o Collor e grande parte do MDB reuniu-se na boa, lá no Juventus. Quando você perdeu a eleição, Osmir, pelo MDB, para o Edmundo Pinto, para o governo. E veio o Jorge Viana, reuniu-se lá. Eu acho que você devia até estar por lá. Mas não foi nada formalizado. Não foi. Foi? Não, foi A dividido, liberação, foi liberação, quem quiser. foi liberado. Liberado, não foi o partido. O meu apoio Foi agora, ao Lula, como Muniz, assim agora? é um apoio partidário. O MDB me autorizou a apoiar o Lula. Mas naquele momento não, João. Não, digo, naquele momento liberaram. Liberou Após geral. se você E agora quiser. também. Agora liberaram também. Pois é, então O partido não há liberou apoio também. formal. Quando você libera, o que acontece? Cada um faz o que é legítimo, o que melhor lhe aprouver. Não, mas quando eu coloquei que o PMDB nunca apoiou mesmo, o partido tomar a formalmente, posição direitinho. formal de Nunca apoiar. apoiou no passado e nem no presente. Não, no presente está havendo uma discussão, é isso que eu Como? queria entrar. Isso. Não, no presente o que houve foi o seguinte, o PMDB do Sul apoiou o Bolsonaro e o PMDB do Norte e Nordeste... Não, eu estou falando no Acre, Narciso, eu Falando me no estou Acre. restrito ao Acre. É, eu Acre, falei aqui que nós íamos conversar sobre a nossa taba. Né? Sim. Eu estou dizendo, e vou repetir a pergunta que eu fiz, eu fui surpreendido por uma conversa de entendimento entre o presidente do MDB e o Jorge Viana, com a perspectiva de amanhã se formar um grupo de aliança no modelo do MDA, foi colocado assim, para caminharem juntos. E é isso que eu ia perguntar para você, o que é que tem de realidade nisso? Nenhuma. O que aconteceu foi o seguinte, uma coisa muito simples. Foi um encontro de dois botes da balsa. Um bote, que era o pessoal do PT, da Frente Popular, juntou-se com um bote do MDB na balsa. Os dois se encontraram aqui e trocaram conversas. Quer dizer, eu estava lá na reunião, nessa reunião da qual você se refere, o Jorge Viana fez uma ligação para o Flaviano, e o Flaviano perguntou se poderia receber o Jorge Viana. Então, para você ter uma noção, qual é o problema de duas forças políticas sentarem para conversar? Eu não vejo nenhum problema. Eu acho que isso é mais do que civilizado, isso é necessário na política acriana,
especialmente. Quer dizer, essa questão do bem e do mal, eu espero que o Lula supere agora. Sim. Tá certo? Então, o que aconteceu? O Jorge, então, nos visitou, mas, veja só, vários membros da executiva se retiraram para não comparecerem na foto. Nós íamos fazer uma foto. Se o Gladys fosse lá, nós faríamos uma foto. Se o Genilson for lá, aliás, nós vamos até procurar. Então, foi um simples encontro. Acontece que o time do Muniz, né, da imprensa, às vezes, quando não existe, ele cria. Aí já teve um querido amigo meu que perguntou, escute, já falaram sobre a Operação Ptolomeu? Operação Ptolomeu, num encontro, numa visita, você está me entendendo? Quer dizer, então, houve um encontro, que é possível, de repente, que isso prospere? Eu acho até possível, como é possível qualquer outra coisa em relação ao governo. O MDB tem que olhar, o MDB foi para a balsa. Depois de Oscar Passos, é a primeira vez que o Acre não tem representação nacional. Então, isso é uma derrota importantíssima, que nós temos que nos debruçar sobre ela, ter a humildade de compreendê-la, de tentar compreender, para que tirar lições, para que o partido se reerga e se recoloque dentro do processo. E aí, aproveitando... Então, essa questão do Jorge Viana foi meramente isso. Aproveitando aí o que você está falando, qual a razão? Não venha dizer que foi falta de voto, que eu sei que foi, já sei que foi. Qual é a razão de vocês não terem conseguido fazer sequer o quociente eleitoral? De termos ido para a balsa? Não atingiram nem o quociente eleitoral. Aproveitando só um pouquinho, aproveitando a pergunta do Osmir, muito oportuna, o MDB tem hoje 3 MDBistas com mandato de deputado federal a partir de fevereiro. Meire Serafim, Sena Madureira, o Barbari lá no Vale do Juruá e aqui no Acre, Roberto Duarte. 2 estão um em cada partido. Um no PP, o Barbari, a Meire Serafim no União Brasil e o Roberto Duarte no Republicanos. Pode estar aí o início, uma parte da resposta à pergunta do Osmir? Acho difícil. Mas eles eram lideranças do MDB até ontem. Mas isso aí eu já acho difícil. Mas, Muniz... Acho muito difícil. Não, ele está querendo fazer o seguinte, isso não contribuiu para que o partido não atingisse o quociente eleitoral. Assim, eu acho que o que foi assim, decisivo para que nós não atingíssemos o coeficiente eleitoral foi o seguinte: nós não percebemos que a quantidade de votos, de candidatos era imensa. E aí, Osmir, nós fomos escolhidos pelas cláusulas de barreira, pela questão do recurso do fundo eleitoral, pelas mudanças que a legislação colocou. É claro que nós imaginávamos que a somatória de Flaviano, Jéssica Salles, Major Rocha, etc., que isso nos daria pelo menos os 80%, e nós avaliamos errado, tá certo? Nós nos equivocamos. O PT se equivocou. De repente, quem é que imaginava que o PP, que não tinha tido nenhum deputado federal, fez 3? Que o Márcio Vital organiza lá e tal. Quer dizer, então, no que o Muniz levantou, eu acho o seguinte: eu acho que o MDB vai tentar recompor, na minha avaliação preliminar. É mais como que seja um desejo. Vamos olhar, observar tudo, deixar que as coisas aconteçam. Daqui a 4 anos nós temos novamente eleições gerais, né? Quem vai ter as suas dificuldades, talvez, para eleger 3, seja o PP. Quem vai ter dificuldade para eleger 3, seja a União Brasil, etc. Enfim, a política é um cotidiano que é um devir permanente, né? Ô, João, tem uma frase que eu não sei bem quem é o autor, diz: cesse-se as causas que os efeitos cessam. Cessam as causas de tudo isto é de nós termos a mais avacalhada legislação político-partidária do mundo. O Osmir acabou de dizer que ainda resta 16 partidos com representação no Senado da nossa República. Que tem apenas 81. Então, como é? Veio Lula, vai sair Bolsonaro antes, ou você negocia, mas negocia no sentido de fazer negociata, não é negociação republicana. Ou então, o governo não compõe sua maioria, e se não compõe a maioria, não governa.
O senhor fala daqui a pouquinho, tá bom? Ah, tá. Tá, vamos. Mas pode fazer a sua pergunta. Já Não, João, é o seguinte, no último programa que nós tivemos aqui, foi com o professor Nilson Euclides, você conhece lá Conheço. da Universidade, também federal. Que Foi candidato. Um cientista social. Foi candidato. E eu disse para ele o seguinte, que hoje há um voto personalíssimo, se vota em pessoas e não em partidos. Que os partidos estão precisando começar a ter programas que sensibilizem o povo, para que os candidatos do partido se comprometam a levar aquele programa, como nós fizemos em 1986, que levamos para a Constituinte aquelas propostas que o povo queria. Hoje os partidos não dizem mais nada, não representam mais nada. Os seus programas não são nem ouvidos, nem cheirados, nem pelos próprios candidatos. Personalização na política, avacalhação também partidária. Eis os dois assuntos a seguir com o João Correia, o nosso convidado especial. A gente volta em 2 minutos e meio. Até já. Eu vou agregar um... Ok, estamos de volta com a segunda parte do nosso Tribuna Livre desta segunda-feira, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Siga-nos nas redes sociais, @oRioBranco. Ok? Muito obrigado, então, a todos. Se você sintonizou o seu televisor agora, nós estamos aqui, desde o início do programa, a conversar com o ex-deputado federal e deputado estadual, secretário da Executiva Regional do MDB, João Correia, nosso professor. O professor pode ficar à vontade para responder a pergunta feita pelo Narciso e o Osmir na virada do bloco. O Narciso sobre a avacalhação dos partidos, né, do sistema partidário, e o Osmir tocando num assunto também não menos importante, que é a questão da personalização. Afinal de contas, até onde vai o lulismo e o bolsonarismo e onde fica o PL e o PT? Onde ficam, digo? Olha, veja só, na minha avaliação, além da questão do personalismo, é o papel do indivíduo na história. Quer dizer, se eu não tiver vontade de fazer política, de ir para o debate público, eu não vou, eu tenho que pendurar a minha viola no saco e tal, porque é alguma coisa que vocês dois aqui sabem, e você como jornalista também sabe, as pessoas odeiam, gostam muito de tirar sarro, Sim. de machucar os políticos. Mas há uma perda de energia, há uma injustiça imensa de quem quer se colocar no debate público sem tamanho. Né? Porque eu conheço muitas famílias que foram à falência, que se divorciaram, que se dividiram, que se acabaram. A política é uma coisa também muito cruel. Muniz, o povo, que ideologia, que programa, que proposta você vai dizer que diferença tem entre A e B e C e D? Não tem diferenças. Sabe? Todo mundo é bonzinho, todo mundo é maravilhoso. O senhor acha que esquerda e direita, centro, esquerda e direita já estão representados aí, esses 4 segmentos, então? Estarão, mas estarão, não tem a menor dúvida. Mas deixa eu aproveitar aqui um gancho aqui, João, que você falou na questão do ativismo judicial. E é exagerado, eu concordo. Principalmente em particular o ministro Alexandre de Moraes. É um certo exagero de posições dele e que são revalidadas pelos demais. A culpado de tudo isso chama Senado Federal. Também acho. O Senado é o maior responsável, porque quem julga ministro do Supremo Federal por abuso ou quaisquer outros É o Senado. crimes que venham a cometer é o Senado Federal. E já tivemos o quê, Narciso? Umas 18 representações só contra o Alexandre de Moraes, mas o presidente nunca pautou. Que eu acho que deveria também acabar com isso, além do presidente, ter um número de senadores Que poderiam apoiando, ser obrigado a pautar. Eu não digo nem para condenar, mas para dizer para ele, olha, você está errado, você vem aqui, vai ter depor aqui. Você veja só, o Bolsonaro se entregou ao Centrão com medo do impeachment, porque
é dado ao presidente da casa um poder tão grande, discricionário, que aí ele fez aliança lá com o Centrão, com o Arthur Lira e tal, se segurou para não ser impeachmentado. Eu não compartilho com a sua ideia sobre o Alexandre de Moraes. Eu acho que o Bolsonaro perdeu essa eleição por uma única razão básica. Ele é homofóbico, ele é tudo que se diz, gosta de comer índio com banana, tudo isso. Se ele tivesse tido um comportamento humano, científico, de conhecimento na pandemia, ele teria sido. Não tinha ninguém para rivalizar com ele. João, mas então, não estou culpando Alexandre de Moraes por perder, não. O Supremo fez na pandemia, em vez de morrer 700 mil, como morreram, teriam morrido 2 milhões ou 3 milhões se o Supremo não fizesse aquela intervenção. Está aqui lá o Onyx Lorenzoni, lá no Rio Grande do Sul, ele disse isso com toda clareza. Tinha que ter imunidade de rebanho. A melhor imunização agora. Então, o governo Bolsonaro, nesse aspecto, foi tão criminoso, que se o Supremo não intervém, nós tínhamos morrido 2 milhões de pessoas. João, mas isso aí é um caso, João. O contrário dele e não foi sequer candidato. Ô, João. João, só um minuto. Você está colocando a questão pontual que eu concordo. Eu acho que o Bolsonaro, o grande problema da derrota do Bolsonaro começou com a pandemia. Mas são várias outras atitudes tomadas por ele que viola a Constituição flagrantemente. Por exemplo, mandar fake news. Fake news. Não existe crime de fake news. Não existe tipo penal. Não existe tipo penal. Sim. Mas o crime é crime. Sim, então uma coisa é fake news, a outra coisa é crime. Então, não, mas você tem uma relação imbricada. Na lei brasileira, não. Se alguém se sentiu caluniado, que vá para o processo legal. Sim, calúnia. Na velocidade da. Além do quê? Além do internet, isso... Olha o abuso da coisa. O Ministério Público mandou arquivar esse processo. Ele prosseguiu. Quem é senhor da ação... se você der uma lida, no Supremo... Quem é o senhor da ação? Sim, da ação penal. Da ação penal é o Ministério Público. Isso. É o Ministério Público. Não colocou o Ministério Público e ele usa assim, proíbe tudo ao seu bel prazer. Ele tem uma Constituição que é dele. Mas no regimento interno do Supremo Tribunal Federal... Não está acima da Constituição. Não está acima, mas então é o seguinte, ao Supremo cabe a defesa do Supremo, a defesa da instituição, agir de ofício. Não, quando o crime cometido lá dentro. Sim, lá dentro, mas o que... Lá dentro do Supremo, tu acha que então que o Supremo Federal, os caras chegam aí, um bocado de elementos, não, vão invadir, vamos matar os caras do Supremo lá no Rio de Janeiro, tu acha que o Supremo não está sendo ofendido ali? Então, há sim previsão legal. Não há tipo penal, aí você tem razão, mas que há previsão legal, porque, meu amigo, fake news, mentira, ofensas, agressões não são direito de expressão, são crimes. Então, se eu disser amanhã no meu fake news lá, João é ladrão, aí o cara vai cercear o meu direito de dizer isso? Não, vai entrar com processo de crime contra mim, o que é isso? Dentro da legalidade. Sim, tudo muito bem. Sim, mas há um excesso. Não, e quem vai dizer quem o que é fake news ou não? A ciência é verdade. João Correia. Então é o seguinte, se é contra os meus interesses, eu vou dizer que o senhor está com fake news. Ô, João Correia, no mês de março passado, quando abriu a janela da infidelidade partidária, isto é uma vergonha, 140 deputados federais trocaram de partido. A nossa legislação era para deixar claríssimo, se você foi eleito por um partido, se você sair deste partido, qualquer que seja a razão, você deixa o mandato com o partido. Aí o elemento está com o mandato de deputado federal, tem 20 ou 30 opções de coligação ou de federação, aí o cara diz, eu vou procurar me filiar naquela federação porque ela é para mim mais vantajosa. Só que ele se elegeu por outro partido.
João, se você chegar para um americano que se envolva com política e perguntar qual é o seu partido, você só vai ter de resposta duas: republicano ou democrata. Mas você é republicano por quê? Porque meu avô foi, porque meu pai foi, eu sou e meu filho é. Quer dizer, então você cria... No Brasil, quem é Flamengo diz que é flamenguista até morrer, não tem uma música que fala disso? É o hino. Quer dizer, O hino do manto sagrado é então pronto. Quer dizer, então, no Brasil, já existiu uma época. Quando eu cheguei aqui no Acre, que eu fui candidato a deputado estadual em 1982, havia a torcida do PP contra a torcida do MDB. E muita gente votou em mim porque eu era do PP. E este rapazinho aqui, o Osmi, foi eleito deputado federal do MDB. Fundamentalmente com os votos conquistados pelos PMDBistas do Vale do Juruá. Claro, É certo? claro. Quer dizer, então, nós temos... E votava no partido. Nós temos que... O candidato do partido. Ou nós avançamos para criarmos partidos... Mas nós estamos voltando a essa questão, a questão do mal que o Supremo fez quando o Congresso colocou cláusulas que você, inclusive, Mas você citou sabe que aqui. que A tendência daqui, eu acho que há 10, 12 anos, nós temos 4, 5 Mas partidos, você eu não sabe tenho que dúvida. eu já vi vários ministros do Supremo se apiedarem de terem derrubado aquela lei aprovada pelo Congresso Nacional, julgando-se ser inconstitucional. E aí isso foi no ano de 1996, João, foi aprovado. Tem Há mais mais de 20 anos. Tem mais de 20 anos. Se tivesse prevalecido, talvez hoje no Brasil nós não tivéssemos mais que 4 partidos Perfeitamente. Aí governar seria muito mais João, fácil. esse fato que o Narciso está colocando já é uma interferência indevida. Indevida. Com a lei aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo presidente da República, a não ser que infira a Constituição. A não ser que infira a Constituição. Vou dar um exemplo para você do ativismo exagerado político do Supremo, notadamente do Supremo. Desde quando o Supremo pode declarar perda de mandato de deputado? Não, aquilo ali foi Mas foi declarado. Agora, com detalhe, com a conivência acovardada da Câmara Federal. Sim, claro, claro, concordo. Então, meu amigo, as coisas, a relação de equilíbrio, de pesos e contrapesos vão dar. Se você tem uma Câmara Federal, sabe, Pois é, acovardada, você viu a então o reação Supremo do vai Renan entrando. Calheiros, Tá certo? quando o ministro Marco Aurélio decretou... Lembro. Qual foi a reação Foi o único que teve coragem, que agiu com certa dignidade. O oficial de justiça, quando chegou lá, ele mandou retirar o oficial de justiça do prédio e dar o recado ao Marco Aurélio. Diga para ele que ele não tem poderes para isso. Sim, mas, Osmi, aqui eu não estou defendendo o ministro Marco Aurélio, nem defendendo o Renan. Mas também Renan tomou aquela atitude porque faltava só 4 dias para a eleição. Não, aí é uma pressuposição tua, Narciso. Não. Não, porque ele diria do mesmo jeito se tivesse 2 anos pela frente. Muito mais ainda. Mas não, tudo bem. Mas como não, rapaz? Ele não tem poderes para isso. Deixa eu jogar pimenta entre os dois velhinhos aqui. Mas sentença judicial Se legal, não. Aí é Carla Zambelli. Aí vira Carla Zambelli. Não. Tá certo? Aí vira Carla Zambelli. Ela sai com uma louca, com a arma na mão. Mas o que maior que diz perigo a não é. Constituição, Não, João? meu amigo, sentença princípio judicial é cumprir. Você vai recorrer a quem? Depois, Ao Papa? ao Supremo, ao Pleno. Não, ao Papa. Tá certo? Ao Papa. Não, A decisão lá. Ou não há esse mantra de que sentença judicial não se discute, se cumpre. Desde que, para mim, a minha posição é assim, desde que Seja legítimo. constitucional também. Agora, se você tem o Supremo, que é a última instância do Brasil. Que é a instância constitucional. Toma atitudes decisão- Mas, João, anticonstituição. Aí o cara vai obedecer? Ele é membro de outro poder, rapaz. Qual é a maxa latina? Duralex sed lex. Perfeitamente, mas é Duralex isso. sed lex. É isso. Puxa, é tanto que É, diz... Isso aí é o Elmer, inconformismo do brasileiro com determinadas situações. Agiu bem e agiu acertadamente, ele é membro de um poder.
O Supremo não tem poderes para tirar o mandato de um deputado. Deixa eu agora lhe provocar mais, que você está muito bem Viu, depois. Osmir? Naquela época ele estava Depois da fragilizado. cirurgia você voltou Mesmo assim. Como? Naquela época ponto o Lula alto. estava fragilizado. Mesmo assim, Eu ele acho que chegou o pra lá. Alexandre de Moraes só tem um rival nas eleições do Brasil, delas terem transcorrido da melhor forma possível, as urnas eletrônicas. Porque as eleições no Brasil foram achacadas, achincalhadas desde o começo, por toda a estrutura do bolsonarismo, da extrema-direita de Steve Bannon, essa coisa louca e tal e tal. Ameaças em cima de ameaças. Eu acho que o Alexandre de Moraes foi o homem certo no lugar certo, até agora, nessa questão de fazer valer, porque esses caminhoneiros aí, todos eles são ilegais, são inconstitucionais, são criminosos, sim, à luz do Código Penal. Tá certo? À luz do Código Penal. Como assim? À luz do Código Penal. Mas por quê? Porque estão, primeiro, Contestando o resultado da eleição. contestando o resultado da eleição, isso aí sim. contestando a democracia. Você não posicionou por quê? Você chamou os caminhoneiros de ilegais. Não, de criminosos. Porque estão contestando a democracia. Não, isso aí ponto tudo número bem. 1, isso aí tudo bem. E segundo ponto, estão impedindo o direito de ir e vir e não. causando um prejuízo inestimável para a economia desse país. Você deveria ter começado Tá dizendo certo? assim, e tendo em vista que eles estão fazendo isso, eles são criminosos. Mas você começou dizendo que os caminhoneiros são criminosos. Não. Professor, Não, se eu disse isso, então eu disse errado. Eu estou dizendo que os que obstruíram as estradas no Brasil inteiro são criminosos. Não tem um que não João, seja. deixa eu dizer uma Todos são coisa pra ti, criminosos. só um minutinho. E o Alexandre é que botou ordem no tribunal. Uma perguntinha sobre o Alexandre. Determinou, Vai lá. tá certo? eu quero Senão fazer- não teria, ainda estariam hoje Não, aí eu fazendo quero fazer uma presepada. observação Pode fazer, do que o João pode fazer. colocou sobre o negócio de urna eleitoral. O que fizeram foi uma malandragem contra o próprio Bolsonaro. Em que sentido? Ele dizia o seguinte, isso até ministro lá do Supremo chegou a dizer, não, eles querem que volte ao papel. Não era isso. Não era isso Isso é um a golpe. proposta. Não era Isso isso. é uma mentira. Isso é um fake. É auditável. Dito pelo próprio ministro. O que ele queria era o seguinte, é o modelo americano. O modelo americano também não é na maioria dos grandes estados, na maioria dos estados. É um modelo... O modelo americano é da pedra lascada, nem da pedra polida concluir. Não, não é assim. Não, que isso? Leva 10 dias para você dar uma decisão de uma eleição, Osmir. Que isso? Lá é o mesmo processo, só que você preenche como se fosse na loteria. Preenche os seus candidatos com X ou perfurando. sei lá como é. Perfurado. Aí põe na máquina, a máquina faz a leitura e fica um papel lá arquivado para eventual consulta se alguém achar prejudicado. Não, eu votei ali e não apareceu nenhum voto. Então, você tem um papel para conferir. Mas é eletrônico tanto quanto o nosso. Sim. Mas claro que é, João. Quem é o verdade? Onde é que tu buscou essa informação? Senão o Biden não diria que o modelo brasileiro era modelo para o mundo inteiro, inclusive o país dele. Ele não diria Porque isso. ele talvez não quisesse, porque lá tem alguns estados, tem uma Lá é federação. 10 dias a apuração. Não, mas porque lá Uma tem alguns esculhambação estados total. que não têm um sistema eletrônico. Lá tem poucos estados que não têm um sistema eletrônico. Com isso demora um pouco mais. Eu acho que foi. Mas o modelo, eu sou favorável que tenha a urna eletrônica, sou plenamente favorável, não estou desconfiando dessa, nunca apareceu nada que justificasse você criticá-lo, mas que tivesse, você preencher um papel, tipo a loteria, e o comprovante ficasse lá na urna, era o ideal. E a agilidade era a mesma, já terminou a eleição. Tá Mas como é que se daria esse transporte de você tecla, esse papel vem para sua mão? Não tecla, Narciso. Estou falando grego. Não, você tá não. recebe- Mas não. explique melhor, que eu também não entendi, não. Você recebe um papel onde está lá. Nós vamos fazer o seguinte, o Osmir explica em detalhes já, tá bom, Osmir? Já. Explico. Só 2 minutos e meio. Nós vamos ao intervalo comercial Você não e voltaremos acompanha nem a em eleição seguida americana com modelo. o último bloco do nosso programa de hoje. Eu ontem vi, você sabe.
Voltamos com uma última parte do nosso programa de hoje, Tribuna Livre, na sua TV Rio Branco, canal 8.1, agora muito mais cultura e política também para você, e muita confusão ao mesmo tempo. O Osmir agora, prestem bem atenção, o Osmir vai explicar para o doutor João Correia, para mim e para o doutor Narciso, como é feito então... O voto eletrônico você com tem razão, papel. Osmir, é como se fosse um perfurado, você tem razão. Não, você tem aqui. Está aqui, recebi um papel lá na sessão. Papel rubricado, tal, conferido. Aí tem, para presidente, tem uns nomes. Eu perfuro aqui o nome que eu quero. Para deputado federal, perfuro. Para deputado estadual, perfuro. Pode, inclusive, conter aqui, Narciso, como você lembrou no intervalo, Outras conter aqui, perguntas, né? você é a favor do aborto? Sim, outras Aí, pá, questões. outras questões todas. Sim. Aqui está a máquina eletrônica. Eu chego aqui, coloco a máquina, faz a leitura do meu voto Você confere direitinho. e cai lá num recipiente, cai lá dentro, fica lá com a... Essa apuração é automática. E esse papel vai servir para quê? Para um auditoria. Para mostrar Olha aí, olha aí. Uma provável auditoria. Pra Não, provar mostrar o quê? para mim. Não, deixa Milícias. eu... Dá para continuar? Dá. Aí o João lá diz assim, eu votei no Narciso, mas não apareceu meu voto na sessão. O cara pega aqueles papéis que estão lá, faz a conferência. Não, aqui você não votou, você errou então. Não tem voto nenhum dado aqui ao Narciso. Ou seja, Então, tem então, Então, Ele quer dizer sistema- que o isso sistema- você não pode fazer com o é um processo, modelo mais... tá? O sistema americano é tão fracassado, essa forma que o Osmir está defendendo, que 23% dos eleitores do Partido Republicano acham que as eleições foram fraudadas, que o Trump ganhou e não foi empossado. Você está entendendo? Ou seja, eu vejo assim, sinceramente. Não, João. As urnas eletrônicas, Você não acompanha, as urnas eletrônicas são algo como, por exemplo, o samba, é um motivo de como orgulho. de orgulho nacional, o que o Brasil pode apresentar para o mundo, para as democracias, de mais sublime, de mais perfeito, são as urnas João, eletrônicas. você sabe quantos processos... É o chorinho. Você disse que 23%, sabe quantos processos foram abertos nos Estados Unidos? Contra Centenas deles. Centenas, e foram lá, comprovaram que Tá o cara certo, estava centenas, errado. mas mesmo assim 23% ainda consideram que o Trump ganhou e que foram roubados. Não, isso é uma opinião a Polícia isolada. Federal deixou bem claro no relatório que as urnas são inauditáveis. Isso não lhe preocupa, Não, não. doutor Narciso? O Muniz, as urnas eletrônicas passam por 29 testes, Auditagens prévias. por 29 auditagens prévias. Qual é o problema desse sistema que eu acabei de colocar? Sabe qual é? É a milícia, Osmir. O cara pegar esse papel e dizer lá para o chefe da milícia ou do crime organizado, está aqui meu voto. Tá aqui, ó, mostrando Mas aí. ele não Sem leva o problema. voto Vamos lá. dele, rapaz. A pergunta do doutor Então, Narciso... hein, O a pergunta do papel doutor fica Narciso- guardado para eventual ação que tiver. A pergunta para o doutor Narciso O e o doutor papel João fica Correia. guardado com quem, Osmir? Com o sistema eleitoral, com o pessoal do sistema eleitoral, Doutor rapaz. Narciso e doutor João Correia. Que O loucura fez o essa doutor de Luiz vocês? Roberto Barroso, presidente da Suprema Corte Eleitoral, e negociar o voto dos deputados e ameaçar prender deputados se botasse alguma coisa com relação ao voto auditável, o voto impresso. Ô, Muniz, Eu não entendi, o mas- Barroso... Ele não queria... Ameaçar prender deputado. Foi Tem depoimento nesse sentido. o Barroso foi convocado pela Câmara para falar sobre a urna eletrônica. Aí diz que o Barroso foi para lá para convencer. Ele foi lá para dar o depoimento dele. Ora, Fiscalização e controle da comissão. Agora, em síntese, João, daqui a 20 anos, todos os países do mundo estarão usando a urna eletrônica. com auditagem. Não. Com auditagem. Você pode ver que mais cedo é uma estado Bom, nós vamos viver esse tempo todo. vamos Você ver, agora vamos que está ver. novinho em folha. Porque vocês estão já imaginando, o Narciso já está perguntando, uma pergunta para mim estranha. Onde é que fica esse papel? Fica como sempre ficou, na sessão eleitoral, guardado pela Justiça Então Eleitoral. não adianta. Mas Não, para eventual, Narciso, se tivesse isso aqui, ninguém levantaria dúvidas sobre o resultado da eleição. E hoje o Brasil levanta dúvidas. Tiraria Doutor qualquer João, o senhor tem dúvida. E hoje o certeza Brasil que o voto levanta que o senhor dúvidas. digitou lá foi para o candidato que o senhor votou? absoluta. Doutor também, Narciso? Como é que é? O senhor tem a certeza absoluta que o candidato que o senhor votou foi o que recebeu o voto? Tenho 100% Mas o que ele faz de acreditar certeza.
Eu tenho 100% Não, de certeza. mas eu não entro nesse detalhe aí. O que eu estou querendo dizer é que para evitar esse tipo de desconfiança, Tinha que ter a prova. tinha que ter o papel lá dentro guardado. E não prejudicava a agilidade da apuração. Muniz, sabe o que é? Esse debate sabe o que significa? O seguinte, eu ouvi uma ideia, aliás, que eu gostei muito. Diz que o Lula, quando for subir a rampa do Planalto, ele vai levar o Zé Gotinha. Tu lembra o Zé Gotinha? Sim, o personagem da... Porque a vacina, muitos brasileiros morreram porque não se vacinaram, e ainda há pouco tempo. Uma queridíssima amiga. Por quê? Porque as pessoas são contra a vacina. Sabe? Essa visão contrária à ciência, negando as perspectivas todas, Escuta, é muito nociva para a civilização humana. claro. Sabe? Não, isso aí, claro. Você quer, É urnas eletrônicas. você quer um exemplo? A urna eletrônica está com a vacina? Tô. Isso é um samba do crioulo doido. Não, é não. 20 e tantas Meu Deus do céu. auditagens prévias. Polícia Federal, Forças Armadas, todo mundo, todos lá olhando, observando. Os tudo maiores, isso. já imaginou-se um hacker? Não, nós não vamos chegar a uma conclusão, porque vocês não se convencem da necessidade da que houve conferência. uma fraude da urna Ave eletrônica? Maria. Seria a mais bombástica De notícia todas. do mundo, hein? Não vou entrar mais nesse tipo de discussão. Vocês ficam mas com a vamos lá. opinião de vocês. Eu me resguardo o direito de continuar eu tô- achando que o mais certo é ter uma E que prova. fique bem claro aqui, nem eu nem o Osmir somos contra a urna eletrônica. Não, por favor. não, de somos a maneira favor nenhuma. dela. Eu São sou a favor. favor de maior transparência. só E isso. não acho que haja fraude nela. Sim, Todas exatamente. as sugestões de eficiência, de segurança, que são para ser incorporadas na urna, para que ela seja absolutamente segura, já foram até. Foram não feitas. existe. Até o Exército. Até o Exército foi. Até o Exército. Não. Diz besteira. O Exército Não foi- vem dizer besteira. O Exército manifestou, sim, posição dizendo que ela poderia, sim, ser... O Fachin Então, disse- então o você Fachin não está disse que- acompanhando. E o O Fachin Exército disse deu uma que série os de russos poderiam invadir sugestões, o sistema. foram Que não incorporadas, várias delas foram incorporadas. Todas. Não. E o que acontece? Até agora está se esperando o resultado final da avaliação do Exército, que, aliás, foi outra instituição. Eu acho que o Bolsonaro liquidou, transformou a Jaguatirica, Polícia Rodoviária Federal, numa pulga. Transformou numa pulga essa coisa horrorosa. Desmoralizou completamente. As Forças Armadas do Brasil também foram desmoralizadas. Inteiramente Mas por nessa quê? vinculação. Bom, Tá, as Forças as Armadas Forças perderam Armadas foram prestígio. desmoralizadas. As Elas hoje não Forças têm Armadas 10% perderam prestígio. prestígio Não vejo total. assim. Até porque a Total. Força Armada não tem que se envolver em Total. eleições. Não tem que se envolver em nada disso, rapaz. em É a off. defesa do país. E ela se envolveu quando que ela se Meu envolveu? Deus do céu, desde o Vilas Boas, quando fez quando a Ré ganhou os dentes, tá, Rapaz, de não ameaça se- de golpe em relação ao julgamento Não do Lula. seja criança, Que é isso, rapaz? Eu vou usar essa expressão, não rapaz. seja criança. Se as Forças Armadas Sim. quisessem intervir nesse país, não era Supremo, não era Congresso, impedia. não era ninguém que o impediria. Ninguém. Ao contrário, elas foram extremamente coerentes, decentes, não interferiram na vida. Até se dependesse do Bolsonaro, elas poderiam interferir. As Forças Armadas cumpriram seu papel, nem sequer participando daquilo que talvez o Bolsonaro quisesse. Conversa fiada, tá aí o apelo na frente dos quartéis, eles não se manifestam. As Rapaz, para Forças se dar um Armadas golpe, tiveram, sim. se para dar um golpe nos países, só precisa um batalhão. Você, como Carlos Bolsonaro, para fechar o Supremo, é um cabo e um Cabo e um soldado. soldado, É um cabo e um verdade. soldado. Exatamente. Os antidemocratas pensam assim. Não. Osmir, as Forças Armadas do Brasil, tá certo, não leram o Samuel Huntington. Tá certo? Pra quê? O soldado e o Estado. Que as Forças Armadas são de Estado, elas não são de governo. O Pazuello era general da ativa, Osmir Lima. Sim, E aí? E não pode exercer uma Pode não, função? ele não podia nunca. Nunca poderia. Nunca poderia. Constituição, hein? Elas se O senhor foi deputado federal, a amesquinharam. Constituição Elas deixa se bem claro isso. amesquinharam. Não, A Constituição concordo, deixa não. bem claro isso? A Constituição deixa bem claro isso? Não, nem, e o regimento Total. o regimento, como é As que Forças me impediram? Armadas são instituição de Como é que me Estado. impediram a O posse dele? militar da ativa não pode assumir nenhuma E por que função do permitiram, governo. deputado? Não pode. Isso não existe, Nasci. Hein? Isso não existe. Eu conheço inúmeros
major, capitão, não sei o quê, que foram secretário de Estado e voltaram. Ele não pode exercer, é Mandato. função de eleição, eleito. Eleitos. Ali é nomeação. Aí sim, uma eleição, aí ele tem que ir para a reserva. Quando ele toma posse, vai para a reserva. Mas função de. Eu não digo tanta bobagem. Eu tenho muito apreço pelas Forças Armadas. Eu tenho muito apreço pelas Forças Armadas. Todos nós temos. Não, você não teve. Eu não tenho. Você não está tendo. Eu acho que as Forças Armadas do Brasil foram amesquinhadas pelo Bolsonaro, mas foram Isso é uma mesmo. opinião deputado, sua. Sim, é minha, eu estou externando, eu posso, não posso? Ei, professor, Entende? por que a Tá me esquerda entendendo? fala Elas que foram Não é amesquinhadas. verdadeira, não é verdadeira. Elas se misturaram entre governo e Estado. Elas que são do Estado se misturaram no governo. Mais de 5 mil cargos, entendeu? Mais de E 5 mil. daí, gente? E daí, qual é o país que tem isso, Asmir? Nem na ditadura teve Ele é tanto militar e pegou Tá tanta certo? gente da reserva. Qual é o problema? Um grande militar, realmente. Não estou dizendo grande, eu estou dizendo Professor, é militar. O senhor foi deputado federal. Aí, sim, fui. Um dos lemas do Exército é Exército Brasileiro, um compromisso com a nossa democracia. Por que os esquerdistas se referem ao Exército como sinônimo de ditadura? Como é que é? Os esquerdistas se referem ao Exército Não, Brasileiro não, o como Exército- sinônimo de ditadura. Não, uma é ditadura, porque então. 21 anos o Exército implantou uma ditadura aqui, em 64, e terminou 21 anos depois. Então, quem viveu nesse período é ditadura mesmo. O Exército é ditadura. esse é o motivo. Depois disso, o Exército Brasileiro, as Forças Armadas se recolheram. O Bolsonaro trouxe à tona o que estava cuidado, que estava relativamente Não, cauteloso e tá tal, e tal. equivocado. Trouxe à tona. E eu espero que o Lula devolva para os quartéis as Forças Armadas, que lá é o lugar delas. Não, está equivocado. Ele trouxe algumas pessoas aposentadas, mas as Forças Armadas jamais falaram De em 5 golpe. mil, rapaz? Jamais falaram de em 5 golpe. Jamais falaram em golpe. Se quisesse te dar um golpe, dariam. Não dariam. Dariam. Não dariam. Duvido muito. O golpe já foi dado em Não nós, daria. rapaz. O golpe já foi Duvido dado. muito também. Sabe Ei, por quê? deputado, o golpe já foi dado. Porque os 30 milhões que estão passando fome era quem ia invadir os quartéis, tá? Que é isso, Francisco? Daria ou não? O golpe já foi dado faz tempo. Hoje eu vi, com todo o respeito que eu tenho, uma série de coisas incompreensíveis aqui. Não, são as diferenças. Vamos lá, então, para os três. A pergunta para os três. Nós vivemos num Estado democrático de direito normalizado? Ou Não. estamos- Não, né? Não, Senhor, não. Eu acho que... Há poder se sobrepondo ao outro poder. A democracia não Arranhada. está boa, precisa retomar o seu caminho. Eu espero que o Lula pacifique a nação, né? Que faça com que cada poder cumpra o seu papel. Nós temos um poder legislativo tímido, acanhado, que não constrói nada de positivo para a nação. Todas as grandes reformas não foram feitas, ainda não foram feitas. Concordo. O Poder Executivo errou muito, no governo Bolsonaro também, concordo. E o Poder Judiciário, em virtude da fragilidade desses dois poderes, usa e abusa de seus poderes. Mas, segundo Montesquieu, o que tem direito de errar por último é o Poder Judiciário. É o que pode errar por último. Mas ele não pode invadir os outros poderes. Na minha avaliação é o seguinte, a democracia brasileira venceu com a derrota do Bolsonaro. Ela venceu. Espero que o Lula faça, e nisso a melhor das frases do Alexandre de Moraes, quem pacifica o país é quem venceu. Claro. Perdedor não tem a obrigação de pacificar. Eu acho que o Lula está se movimentando... mas tem o direito de bagunçar? Não, tem não. Tem não. Eu acho que o Lula está se movimentando com Alckmin. Eu espero que ele pacifique, que ele unifique o nosso país, que realmente foi dividido. Primeiro pelo PT. Era nós e eles. O bem e o mal. O bem e o mal. Quem começou isso foi o PT, lá atrás. Concordo. Também concordo. Depois o Bolsonaro multiplicou isso por 4 mil. Eles e nós. Então, o ódio, a sementeira do ódio, o gabinete do ódio e tal e tal. Eu acho que o Lula tem a oportunidade de pacificar o nosso país, de fazer com que as famílias, rapaz, até marido e mulher, brigam por conta disso todo. Eu acho que vai ser um momento de relaxamento.
Eu acredito muito nisso. Eu espero muito por isso. E eu espero também, viu, João, acrescento Infelizmente, aí, nosso programa acabou. eu acrescento aqui, eu espero também que ele não cometa os mesmos erros que cometeu durante o governo passado. Nosso Mas com programa toda acabou, certeza. Lima. Suas Para não considerações ter finais. mais nenhum petrolão, não ter nenhum tipo de... Osmir, de suas governança considerações também. finais. Nosso programa chegou ao final. Não, aqui há divergência de ideias. Claro que eu respeito todos os outros pontos de vista contrários, mas eu tenho minha opinião de que a nação precisa ser realmente pacificada. A situação não é boa, a situação econômica do Brasil também não é boa. Nós temos muitos miseráveis nessa nação. Os debates entre os dois principais candidatos foi uma coisa mais terrível que eu já vi. Ninguém debateu o que queria fazer para minorar esses grandes gargalos que nós temos, quais os projetos, a reforma que querem fazer. Passaram a um chamar de ladrão, o outro de genocida. Genocida é ladrão, ladrão é você, mentiroso para cá, mentiroso para lá. Coisa que nós não queríamos ouvir. Entendi. Eu espero que, como brasileiro, que o Lula faça um governo que venha melhorar a situação do país. Doutor Narciso. Não, eu praticamente assino embaixo o que o Osmir disse e de que o João já repetiu várias vezes. A primeira reforma, esse país precisa de uma reforma tributária, de uma reforma da educação, da segurança pública, tudo. Mas a primeira coisa, a primeira reforma a ser feita no nosso país é uma reforma política eleitoral, que os partidos se organizem e que os seus diretórios comecem a chamar esta meninada, essa juventude, para aprender o que deva ou não deva ser feito dentro de um sistema democrático. Porque o que está acontecendo, João, hoje um jovem que mora lá no Palheiral, com 19 anos de idade, ele acha que votar é só apertar o 13 ou o 22. Quando votar é mais do que apertar o 13 e o 22. Então, eu espero, se a grande obra do Lula, e se o Bolsonaro fosse reeleito, eu estaria aqui fazendo os mesmos desejos em relação a ele. É que ele errasse menos. Eu sempre disse, Bolsonaro errou muito mais pelo que falou do que pelo que fez. Doutor João Correia, foi um prazer recebê-lo aqui. Eu acho que pelo seu desempenho, a produção logo vai convidá-lo mais uma vez. Porque... Mas eu posso dar um pitaquinho? Claro, a palavra é sua agora. Obrigado, Muniz. Muniz, olha, eu me sinto vivo ao discutir, ao debater, isso é algo fundamental para mim. Eu acho o seguinte, eu acho que o PT hoje, o PT e o grupo que ganhou, pode estar menos deslumbrado. Pode estar menos deslumbrado, aquele deslumbramento que eles tiveram lá atrás. Todo nego acha, o Bolsonaro também teve muito isso, um deslumbramento danado, as pessoas achavam que podiam, etc. Porque o país vive, o Osmir está coberto de razão, a bomba fiscal é enorme, as dificuldades são muito grandes, os 40 milhões de famintos, de miseráveis, são fato concreto, é uma Espanha de famintos que nós temos, né? Então, eu acho assim, eu desejo muito que o Lula e seu grupo sejam capazes de extrair a energia criadora dos brasileiros pelo seguinte, porque nego acha que o bolsonarismo morreu. Não morreu, não. Exato. Essa onda da direita, ela está no mundo inteiro. Olha, ela está nas Filipinas, na Índia, na Polônia, na Alemanha, agora na Itália, na Hungria, nos Estados Unidos e tal e tal. Então, o que acontece? Eu acho que exageros, os erros que o Osmir levantou, mensalão, petrolão e tal, isso é incompatível, obviamente. Então, eu sinceramente acho que o Brasil pode respirar com uma certa esperança, com uma certa expectativa de dias melhores. Muito obrigado, doutor João Correia, foi um prazer recebê-lo aqui, obrigado Osmir, Narciso, e obrigado a você que nos deu o prazer da sua audiência aqui na capital e também no interior. O convite está feito para a próxima segunda-feira, às 9h45, logo após o Roda Viva. Chegaremos com mais uma edição do programa Tribuna Livre, com mais um tema de seu interesse. Muito obrigado a todos pela audiência, boa noite e até a próxima semana, se Deus quiser. Valeu.